A Síria foi um dos últimos países a serem alcançados pela onda de revolta popular que varre o mundo árabe. Um dos regimes mais autoritários da região, o governo sírio reage com violência aos protestos. Ao invés de democracia e participação do povo nas decisões, o governo responde com balas e tanques nas ruas. Desde que começaram as manifestações em março, órgãos como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch calculam em mais de 800 o número de mortos na repressão desencadeada pelo governo de Bashar al-Assad. A professora Maristela Basso aponta diferenças na situação de cada um desses países onde se registram levantes populares. Porque eles têm mais certeza de que eles queriam tirar o governo, eles tinham mais certeza de que aquele governo deveria cair e que aquele governo não tinha mais nada de importante ou de bom para oferecer. Diferente do que está acontecendo nesse momento na Síria, em que no início havia muita dúvida de que o governo deveria abandonar o seu posto, de que o presidente deveria deixar o seu lugar. Talvez ele pudesse melhorar a sua postura, talvez ele pudesse dar mais liberdade, dar mais espaço para a população e mais acesso a emprego, sobretudo para os jovens. Então, o povo tinha a expectativa de que o governo poderia responder às suas necessidades. E, com o tempo, eles foram vendo que as promessas eram vãs, que as promessas não iriam ser realizadas, então eles passaram a querer a derrubada do governo. Por isso que demorou um pouco mais. Foi a definição do que eles queriam mesmo. Os primeiros protestos ocorreram na cidade de Deraa e logo se espalharam para Homs, Bânias e, em seguida, a capital Damasco. Na tentativa de justificar a repressão, o governo qualificou as manifestações por democracia como uma insurreição armada, o que supostamente permitiria a mobilização do exército para esmagar os opositores. No poder há 11 anos, Bashar herdou a cadeira presidencial do pai Hafez, que comandou o país com mão de ferro por 3 décadas. Aqui no Brasil, imigrantes sírios sonham com as mudanças em seu país de origem, que levam a uma maior justiça social. Adil Dabul, nascida em Damasco, faz questão de desfazer a imagem de opressão sobre as mulheres no país. Quanto a essa questão de como a mulher árabe é em casa ou como esposa, muitas pessoas se enganam, acham que existe uma opressão, que ela não pode fazer o que ela tem vontade, nem de sair, muitas pessoas acham que é assim, independente do uso ou não do véu. Gostaria de deixar isso bem claro. A exemplo da maioria dos países da região, a Síria nunca conheceu a democracia. Após a independência da França em 1946, o país passou por uma série de golpes de Estado e regimes militares até a ascensão da família Assad, em 63. Um dos maiores inimigos de Israel na região, a Síria é aliada do Hezbollah. O Hezbollah, que significa Partido de Deus, é um grupo radical muçulmano que defende a destruição de Israel. O desdobramento da crise no país, que ao longo de semanas já deixou centenas de mortos e milhares de feridos, pode ter um forte impacto em todo o Oriente Médio. Seja pelo exemplo aos povos de países que vivem sob tiranias, ou pela repercussão junto aos grupos radicais que lutam pela instalação de regimes semelhantes ao do Irã.